programa Jovem Aprendiz vai na contramão do desemprego no Brasil. O número de contratações desses funcionários aumentou quase 50% no primeiro semestre deste ano. Uma das razões desse crescimento é o baixo custo desses jovens para as empresas. Aos 16 anos de idade, Sila já tem carteira assinada há 1 ano. O trabalho do Jovem Aprendiz é a primeira experiência dele no mercado. Eu já aprendi muitas coisas, como tratar melhor ao público, como atender os clientes melhor, como arquivar, aprendi muita coisa a respeito disso. Nesta faculdade de Belo Horizonte, 30 jovens participam do programa. Entre as exigências, é preciso ter entre 14 e 24 anos incompletos, estar cursando o ensino fundamental ou médio. Liliane estuda à noite e trabalha 6 horas durante a tarde. No fim do mês, recebe quase um salário mínimo. É muito bom saber que a gente já teve um início, né, e que agora é continuar e que é para valer. Um exército de 9 milhões de micro e pequenas empresas passou a disputar esse tipo de mão de obra a partir de setembro de 2014. A ampliação do programa, antes restrito às grandes e médias companhias, fez aumentar a procura pelos jovens aprendizes em quase 50% no primeiro semestre deste ano. Existe uma série de vantagens para as empresas, né? Essas vantagens vão desde a redução da alíquota do fundo de garantia, então ela é de 8%, né? Geralmente o funcionário LT registrado é 8% e para o menor aprendiz ele é 2%. Como é um contrato por prazo determinado, são até 2 anos, quando termina esse contrato, a empresa não tem que pagar uma multa rescisória. E no fim do contrato, que dura no máximo 2 anos, mais de 80% dos jovens acabam sendo contratados. Ela está aberta ao novo, ela está aberta ao feedback, porque ela quer se desenvolver, ela quer crescer. Então, a partir do momento que ela tem um gestor que dá esse feedback constante e que ajuda nesse processo de desenvolvimento, o gestor ele acaba sendo um monitor, ele acaba sendo uma pessoa que realmente vai capacitar. Depois de 10 meses como aprendiz, Thaís foi efetivada na empresa. Acho que o meu desempenho para poder mostrar o meu serviço, acho que ele foi o condutor para eu estar hoje contratada. E agora, futebol. O Cruzeiro ainda não repetiu a escalação neste Campeonato Brasileiro. E contra o Sport, a tendência é que mais mudanças sejam feitas, desta vez na formação tática. No time que ainda não repetiu a escalação dentro do Campeonato Brasileiro, uma novidade praticamente confirmada: 3 volantes. A equipe ficou mais compacta, né? Acho que dá mais também alternativas para os nossos jogadores de ataque terem mais liberdade. Na teoria é exatamente o que a equipe precisa, já que a defesa tem tomado poucos gols, mas o ataque marca na mesma quantidade. O Williams, Charles e Henrique formam esse trio no meio de campo. Um Cruzeiro que ainda testa bastante em busca da formação ideal contra o Sport, que sofreu apenas uma derrota na competição e tem 90% de aproveitamento em casa. Vencer o Leão em Pernambuco pode significar bem mais do que os 3 pontos. Nos favorece em todos os aspectos, em termos de motivação, de cada vez mais passar a confiança devida aí para o nosso torcedor, que está querendo cada vez mais ver uma equipe consistente, uma equipe equilibrada. Outras alterações acontecem nas laterais. Mike no lugar de Ceará lesionado e na esquerda Mena, que substitui a Fabrício suspenso. Não repetir a escalação também pode ter o seu ponto positivo. Isso daí tem que, no meu ponto de vista, servir como motivação, né, para que cada um venha se doar ao máximo para ter a oportunidade de permanecer na equipe, aproveitando as chances que estão sendo lançados, né? O Sport ainda não foi derrotado em casa nesse Brasileirão, mas o Cruzeiro quer a reabilitação imediata. E isso passa diretamente por uma vitória no domingo. O Cruzeiro pode ganhar em todos os lugares, como já fez aí ao longo dos anos. É um desafio grande, difícil, mas que nós podemos ir lá e fazer um bom jogo e trazer a vitória. Depois de vencer o São Paulo nesta quarta-feira, o Atlético iniciou um período de 10 dias sem jogos. Para os jogadores e o preparador físico do clube, a folga será importante para recuperar os atletas. Para descansar, recarregar as baterias, pensar naquilo que fizemos de ruim no jogo para a gente consertar na próxima semana para continuar na liderança na próxima rodada. É bom, vai ser bom para a gente voltar com as energias recarregadas
mas focado. Acho que a gente não pode perder esse foco aí durante esses 4 dias. Todos os jogadores terem consciência que a gente vai ter um caminho difícil, porque hoje a gente é a equipe mais visada do campeonato por ser líder. Então os outros adversários vão vir com tudo para tentar nos surpreender. A recomendação é se alimentar bem, descansar bem e curtir a família, curtir os amigos, enfim, sem exageros. Eles já sabem, é um grupo altamente profissional, não temos queixa nenhuma. O grande pensamento do momento é como recuperar eles nessa sequência de jogos. Mas a gente tem fisiologia, tem fisioterapia, tem muita coisa que a gente pode fazer para manter o nível físico da equipe. As férias de julho são esperadas por muita gente, né? Mas será que em tão pouco tempo dá para desligar e renovar as energias? Vamos saber com Paulo Navarro. Olá, o fim do mundo está acabando. A crise respeitou nem as sagradas férias de julho. Agora, apenas 10 dias, quando os médicos afirmam que em menos de um mês o ser humano consegue desligar, mas não tem tempo de relaxar. Férias ideais são aquelas que cansam de fazer nada, quando você fica louco para voltar para casa e as rotinas. Você volta cheio de fotos e com pilhas recarregadas, mas férias de julho agora são só 10 dias. Viagens mais enxutas para a maioria das famílias, modéstia nas opções, tempo talvez suficiente para levantar o pino da panela de pressão. Relaxar e não gozar, porque o cozimento logo anuncia a volta às aulas. Só as aulas? Não. Volta ao sufoco, a crueldade da inflação, trânsito caótico, economia estagnada e futuro incerto para as famílias deste país grande e bobo. E tem mais nessa forçada mudança de hábitos. Vivemos à base de pesquisas, planejamento financeiro e parcimônia. Isto antecede um segundo semestre obscuro. Quem viver precisará de óculos e binóculos. Esta edição termina aqui. Na sequência, as notícias nacionais e internacionais do Jornal da Band. Uma ótima noite para você, um excelente fim de semana. E olha, a gente se vê segunda-feira às 6h50 da noite. Até lá.